Aleluias. Um dia Adão e Eva estavam no jardim. Eles caminhavam com Deus. Eles estavam na presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor vinha todos os dias na viração da tarde para estar com eles em uma intimidade, em um relacionamento entre pai e filho. Mas nós sabemos, querido, que o pecado entrou e quebrou os laços de amor, e quebrou o relacionamento, e quebrou a intimidade. Mas Jesus veio, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e se encarnou. O Verbo vivo se encarnou, viveu entre nós, nos amou intensamente e foi à cruz, resgatou o relacionamento que eu e você perdemos em Adão. Jesus resgatou na cruz. Agora eu e você podemos voltar para o jardim, pois a presença de Deus através do Espírito Santo está na igreja, e Ele nos convida para o relacionamento com Ele. Por isso, Senhor, nessa noite, restaura o primeiro amor, restaura o primeiro amor. Por isso, nessa noite, Senhor, aqueça o nosso coração, aqueça. Quero voltar ao primeiro amor, junto contigo no jardim de adoração, Jesus. Dê um abraço nele nessa noite. Dê um abraço nele nessa noite. Ele está aqui. Dê um abraço nele nessa noite. Deixa Ele envolver, encher a tua alma nessa noite. Deixa a presença do Santo de Israel, do Deus que é vivo. Aleluias. O meigo consolador está aqui nessa noite. O Emanuel, Deus conosco, está aqui nesse lugar. Abraça o nosso coração, Senhor. Nós queremos voltar para esse lugar de onde nunca deveríamos ter saído, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor está no controle, onde tudo converge para a tua vontade. Oh, aqueça meu coração, aqueça meu coração, Jesus. Eu te amo. Aleluias. Aleluias. Que haja em nossa alma um desespero por Ele, que haja em nosso coração um desespero por Ele, um desespero pela presença dEle, um desespero pela palavra dEle, por esse amor, assim como Ele teve por mim, por você, indo à cruz, e mesmo quando estava sendo pregado, dizia: Pai, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Assim como Ele estava sendo espancado, agravado na sua alma, Ele estava dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não têm noção, eles não têm dimensão desse amor, dessa generosidade, desta graça tão abundante, tão gloriosa que está sobre Ele. Oh, nosso coração se rende a Ti nessa noite. O nosso coração se rende a Ti nessa noite, Cordeiro de Deus. Nós olhamos para o Calvário, Senhor,
e reconhecemos tão grande livramento, tão grande sacrifício, tão grande bondade, generosidade, tão grande amor. Não queremos ser insensíveis, Deus. Não queremos ser insensíveis, Pai, a esse amor. Aleluias. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no nome de Jesus. Aleluias. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Amém? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Agora abra sua Bíblia em Lucas um pouquinho, volta um pouquinho antes. Lucas, no capítulo 24, versículo 36 em diante. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: sois estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convim que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Fecha os teus olhos, ore comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite uma vez mais, reunidos em teu nome, Jesus, diante da tua palavra, diante da tua presença viva e santa, do Espírito que foi derramado sobre a igreja, da vida de Jesus. Estamos aqui nesses 3 dias, onde proclamamos a tua glória, onde levantamos o teu nome. Estamos aqui nesses 3 dias, onde fazemos menção, sim, à crucificação, mas uma máxima menção à ressurreição do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está em nosso meio, porque nós sabemos que o Senhor está vivo e tem manifestado a tua glória sobre esta terra. Nessa noite, uma vez mais, manifesta o teu poder, manifesta a tua virtude, a tua glória, a tua unção, a revelação da tua palavra. Enche-nos de ti, pois a nossa alma nela deseja pela tua presença, Senhor. Nós esperamos por ti, Jesus. Nessa noite fala conosco, Senhor, pois estamos com o nosso coração aberto e há uma sede no nosso interior por mais de Deus, por mais de ti, por mais do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Irmão, quantas pessoas sem esperança na alma, quantas pessoas sem perspectiva de futuro, quantas pessoas em ansiedade, em depressões. E se nós temos Jesus vivo dentro de nós, então nós podemos crer no amanhã. Então podemos acreditar no amanhã, porque eu sei que amanhã Ele estará comigo. Eu tenho convicção de que amanhã Ele estará comigo. Você sabe, tem certeza que amanhã Ele estará com você. Sabe por quê, irmão? Porque Ele vive. Ele vive. Ninguém pode mudar isso. Por mais que os críticos dizem, por mais que as pessoas incrédulas falem, eu e você cremos, e a Bíblia diz: Ele mesmo deu provas da sua ressurreição. Nós lemos,
Quando os discípulos vão ao sepulcro, Jesus aparece para muita gente depois que ele ressuscita, irmão. E quando ele aparece para os discípulos, para os 12 discípulos, que nós lemos aqui em Lucas, eles ficaram atemorizados, desesperados. Eles ficaram confusos, que eles foram impactados com Jesus vivo. Irmão, não é todo dia que alguém ressuscita, não é? Não é todo dia que alguém ressuscita dos mortos, irmão. Então naquele dia que Jesus morreu, na sexta-feira, na cruz, e depois foi tirado e foi colocado no sepulcro, ninguém mais o viu. E no domingo pela manhã, eles foram ao sepulcro, Maria Magdalena, Pedro depois foi lá, e eles viram só os lençóis. Pedro teve um encontro, Maria, eles viram os anjos, dizendo: olha, não está aqui, ele já ressuscitou. Mas até então eles não tinham visto Jesus. Mas agora, passado algumas horas, Jesus faz questão de se mostrar a eles, irmão. Jesus, por um momento, não aparece, mas na hora certa Jesus se apresenta diante deles. E Jesus, quando se apresenta, vai dizer uma palavra tão poderosa, porque eles estavam sem paz no seu coração. Irmão, quem pensa que Jesus morreu na cruz e continua morto no sepulcro, continua sem paz no coração. Quem pensa que Jesus morreu e não ressuscitou, continua sem paz na alma. Quem não crê que Jesus ressuscitou, continua sem paz. Quando Jesus se apresenta para ele, a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque eles estavam sem paz, eles estavam inquietos, atemorizados, porque Jesus tinha morrido. Mas a primeira coisa que Jesus diz quando vê os seus discípulos, ele diz: paz seja convosco. E o texto diz que eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Aí Jesus, irmão, para dar prova da sua existência, da sua ressurreição, vai fazer o seguinte: e ele lhes disse: por que estáis perturbados? Olha só, e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Porque eles pensavam que era um espírito, eles não imaginavam que era o próprio Jesus que estava ali. Eles estavam assombrados, perturbados por causa de tudo que estava acontecendo. Por mais que Jesus tinha dito para eles na caminhada: olha, o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Parece que ninguém lembrava disso, irmão. Parece que nenhum dos discípulos lembrava disso. E já era o terceiro dia, porque já era domingo. Na realidade já era o primeiro dia da semana. E aí Jesus diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. O que estava nas mãos de Jesus, irmão? Nas duas mãos, o que havia? O furo dos cravos. Nos pés também. Agora, depois que Jesus ressuscitou, continuou o furo lá, porque agora estava com o corpo ressurreto. E quem ressuscita, irmão, não morre mais. Ressuscitou, ressuscitou. Ele não reviveu, ele ressuscitou. E ressuscitou, adquiriu uma natureza imortal, aonde não pode morrer mais. Jesus ressuscitou dentre os mortos e se apresentou a eles e mostrou as suas mãos e os seus pés, a evidência da crucificação. E Jesus se permitiu ficar da mesma forma como ele era depois da sua ressurreição, para mostrar o seu grande amor por mim e por você. Ele foi crucificado, as suas mãos foram vazadas e os seus pés foram vazados, e ele se permitiu ficar daquele jeito. Essas são as marcas de amor por mim e por você. Sabe, irmão, por isso que nós dizemos: o homem das mãos furadas, inconfundível. Nós não temos como confundir Jesus, é inconfundível a sua grandeza. Por mais que os discípulos ficaram preocupados, pensaram que era um espírito por causa da confusão da alma, porque não é todo dia que alguém ressuscita. Mas Jesus mostrou para eles: está vendo que sou eu? Olha aqui a marca,
Olha aqui o furo dos cravos. Mas a Bíblia diz que não crendo eles ainda, por causa da alegria agora, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa de comer? Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E Jesus sentou e comeu o peixe e chupou o favo de mel, irmão. Comeu o peixe assado e chupou o mel, sentado junto com os discípulos depois da ressurreição. Jesus disse para eles, e disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus agora está dizendo para ele: lembra o que está escrito nos salmos? Lembra o que está escrito nos profetas? Lembra o que está escrito na lei de Moisés? Que o Cristo padeceria, mas ele ressuscitaria o terceiro dia. Jesus os lembra disso, porque eles estão atônitos ao vê-lo naquele momento. E agora Jesus vai dizer algo fantástico, irmão, que isso repercute em nossas vidas hoje. O versículo 47, Jesus disse assim: e em seu nome, ou seja, no nome dele, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Convinha que tudo isso acontecesse, como de fato aconteceu. O Filho do Homem ressuscitou, para que agora se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. A ressurreição refletiu o arrependimento e a remissão dos pecados. Remissão dos pecados é perdão dos pecados. Significa que da cruz de Jesus emana para mim e para você arrependimento genuíno e verdadeiro das más obras e perdão dos nossos pecados diante de Deus. Quando Jesus está na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, ele vai entregar o seu espírito ao Pai. Antes dele dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, a Bíblia diz que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre a face da terra. E Jesus estava recebendo naquele momento os nossos pecados sobre ele, estava recebendo as nossas culpas sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: não existe um homem, uma mulher nessa terra, desde Adão até hoje, que sofreu como Jesus sofreu. Você pode dizer: pastor, mas Jesus sofreu muito para ser pregado na cruz, foi humilhado. Quantos já foram massacrados, humilhados também? Mas nenhum ser humano nessa terra sofreu como Jesus sofreu. Sabe por quê, querido? Porque Jesus sentiu todas as dores do corpo na alma, que nenhum homem pode sentir. Jesus sentiu todos os pecados dos homens, do passado, do presente enquanto ele estava na terra, e do futuro que viria ainda. Jesus sentiu o câncer, ele sentiu a AIDS, ele sentiu as dores, as síndromes do pânico, ele sentiu as depressões da vida, ele sentiu as mágoas, ele sentiu as dores, as enfermidades, ele sentiu todas as coisas na sua alma. Jesus começou a sentir no Getsêmani, quando ele estava sofrendo a pressão na sua alma, a angústia antes da cruz. E o seu sofrimento culminou no meio-dia na cruz, até as 3 da tarde, quando as trevas cobriram a face da terra. E ali Jesus estava gemendo de dores na sua alma, porque ele estava sentindo o meu pecado, o seu pecado. Ele estava sentindo as misérias deste mundo, ele estava sentindo a maldade do coração do homem. Ele estava sendo pecado por nós. Aleluia! A Bíblia diz que Deus o fez pecado. Jesus não tinha pecado, mas Jesus recebeu os nossos pecados. Era um santo sendo crucificado. Jesus não conhecia o pecado, ele nasceu puro da virgem, ele cresceu e viveu puro. Mas ao meio-dia, quando as trevas cobriram a terra, os nossos pecados caíram sobre ele, e Jesus começou a sentir a angústia, ele começou a sentir a dor, ele começou a sentir a cólera, ele sentiu a ira de Deus sobre ele.
E lá Jesus estava crucificando os nossos pecados. Lá Jesus estava arriscando as nossas dívidas e pagando o nosso preço. Do meio-dia às 3 da tarde, durante 3 horas, Jesus agonizou, sentindo as nossas misérias. Nós vemos o retrato de Jesus por aí, pintado nos quadros pelos homens, talvez pelos romancistas romanos. E nós olhamos um Jesus bonito, dos olhos azuis, de cabelos compridos, encaracolados. E vemos Jesus em uma cruz bonita, muito bem moldado. E as pessoas olham para aquele homem e pensam que ele é Jesus. Está até vestido com uma tanga, uma espécie de uma tanga. Mas o registro histórico diz que Jesus foi para a cruz nu. Porque aquela foi a humilhação das humilhações. E nenhum homem, nenhuma mulher nessa terra pode sentir o que ele sentiu naquele dia. Nenhuma dor nessa terra, nenhum homem, nenhuma mulher nessa terra sentiu o que Jesus sentiu. Pode ser a enfermidade mais cruel que você puder imaginar, a dor mais terrível que você puder imaginar. Nenhuma pessoa sofreu ou sofrerá como Jesus sofreu por causa de mim e de você. Porque Jesus sentiu tudo, irmão, que existe nesse mundo, mesmo sem ter pecado. E sabe, querido, porque Jesus morreu, porque Jesus estava na cruz e recebendo todas as dívidas, toda a cólera, toda a enfermidade, toda a maldade caindo sobre si. Chegou um momento de tanta angústia na cruz, como no Getsemane, que diante da sua escuridão, ele levanta a sua cabeça aos céus e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Percebe que naquela hora, irmão, toda a maldade, toda a sujeira estava sobre ele. Deus não suportou olhar para o seu filho naquele momento. Todas as vezes que eu penso nisso, irmão, eu estou incluso nisso, porque eu quebrei por um momento a comunhão de Jesus com Deus por causa do meu pecado. Você quebrou a comunhão de Jesus com Deus por causa do seu pecado. Porque em nenhum momento Jesus sentiu desamparado por Deus. Mas na cruz chegou uma hora que ele disse: Pai, o que está acontecendo? Por que o Senhor não está olhando para mim? O que está acontecendo? Porque ele estava sentindo o que eu e você sentimos. Ele estava sentindo todas as dores. Ele estava sentindo toda a rejeição, toda a cólera, toda a maldade do mundo sobre ele. E Deus nesta hora, querido, não consegue olhar para Jesus. A nossa vida, o nosso pecado, a nossa maldade quebrou a comunhão de Jesus com o Pai. Jesus estava recebendo toda a sentença na cruz por causa de mim e de você. Antes de falar de ressurreição, é bom lembrar disso, não é? Porque, irmão, ele vive. Mas antes dele viver, ele enfrentou o inferno, ele enfrentou o pecado, ele enfrentou a ira de Deus sobre ele. Ele enfrentou todas as coisas e suportou todas as coisas por causa de mim e de você, para nos restaurar a Deus. Ele sentiu tudo, querido, tudo sobre ele. Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5. Depois a gente vai ali para Hebreus, onde nós lemos. 2 Coríntios capítulo 5. Diz aí o versículo 14: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Paulo está dizendo que Jesus morreu por todos, para que todos por quem Ele morreu não vivam mais para si, mas vivam por Ele e para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora preste atenção aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus não conheceu o pecado, que Jesus não viveu o pecado, que Jesus não tinha pecado. Mas a Bíblia está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha, mas Ele na cruz foi feito pecado por nós, recebeu os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus estava recebendo os nossos pecados e os estava riscando na cruz, pagando na cruz, liquidando na cruz, para que a justiça dele fosse imputada sobre nós, fosse lançada sobre nós, e nós pudéssemos ser perdoados, remidos, lavados, santificados por causa do seu grande amor. Aleluias. Por isso que Jesus disse: convinha que tudo isso acontecesse, sabe por quê? Para que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, para que se pregasse o arrependimento aos corações e o perdão dos pecados. Por quê? Porque Jesus fez a obra poderosa, consumada, ressuscitou dentre os mortos, e agora há oportunidade de arrependimento e de remissão de pecados, de perdão de pecados. Não havia, querido, remissão de pecados. Sabe que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no tabernáculo, no templo, para oferecer sacrifícios a Deus, por ele e pelo povo. Mas a Bíblia diz que Jesus, entrando uma vez como sumo sacerdote da nossa alma, ele ofereceu-se a si mesmo diante de Deus, para purificar a nossa consciência diante de Deus. Aleluias. Jesus entrou, querido, diante da presença de Deus como um sacrifício eterno, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiças diante de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu se rasgou de alto a baixo, sem ação de mãos. Jesus entrega o seu espírito ao Pai, e a presença de Deus fica exposta para todos que desejarem. O sangue de Jesus nos fez ligação a Deus. O sangue da cruz nos ligou ao Deus eterno. Por isso nós vamos a Ele pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. É esse sangue que perdoa, que justifica, que sara, que regenera, que restaura, que traz vida e vida eterna. Agora lá, abre em Hebreus capítulo 4, onde nós lemos, no versículo 14, porque nós estamos na Páscoa, e Páscoa é renovação, Páscoa é restauração, Páscoa é vida e vida com abundância. Aleluias. Estamos aqui celebrando a vida de Jesus em nossas vidas. Hebreus 4,14, visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Visto que temos um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote,
Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Que Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma, e Ele, como eu e você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a Bíblia também está dizendo aqui nesse momento que Ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele foi como um de nós. Jesus sabe o que é angústia, irmão. Jesus sabe o que é depressão. Ele sabe o que é câncer. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os corações, os sentimentos, as almas. Ele conhece a sua vida, a minha vida. Ele conhece o nosso interior. Antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que está no nosso interior. O Cristo que ressuscitou é um Cristo que se compadece das nossas fraquezas. Agora a Bíblia está dizendo: cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Chegamos com confiança diante dEle, chegamos com convicção diante dEle, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, preste atenção aqui. Existem duas palavras aqui: compadecer-se e ajudar. Jesus se compadece e Ele ajuda. O Jesus vivo que mora em nós, o Jesus vivo que está em nossa casa, o Jesus vivo que é o dono da igreja, o Jesus vivo que ressuscitou, se compadece de mim e de você e nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluias! Ele é vivo, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você está sentindo agora, Ele sabe de todas as coisas, e Ele se compadece de mim e de você, e Ele nos ajuda, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa alma. Aleluia! Sabe que o sumo sacerdote do passado, um homem, Arão, vamos colocar o Arão, houve tantos outros sumos sacerdotes, mas o que foi escolhido primeiro como sacerdote, Arão, oferecia sacrifícios diante de Deus, para que o Senhor perdoasse o pecado dos homens. Ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque também era pecador, e oferecia sacrifício pelos homens, para que Deus os perdoasse. Mas sabe, irmão, que por muitas vezes aconteceu o caso do sumo sacerdote, não Arão, mas dos outros sumos sacerdotes, ir apresentar a Deus o sacrifício, e entrarem dentro do Santo dos Santos, e morrerem diante da presença de Deus, porque havia mácula neles, e Deus não aceitou o sacrifício. Então quando aquele sumo sacerdote morria diante da arca da aliança, porque Deus não recebera o seu sacrifício, nem dele, e nem por ele, nem pelo povo, então todo o povo sofria mais um ano com o peso da mão de Deus sobre eles, por causa do pecado. Mas um dia Jesus veio, irmão, Jesus veio sem pecado, Ele foi pregado na cruz, Ele foi a oferta perfeita diante de Deus, e Deus aceitou o seu sacrifício, aceitou o seu sacrifício perfeito. Aleluias! O véu foi rasgado, não há mais limitação, não há mais reservas, não há mais impedimentos para que eu e você possamos chegar diante da glória de Deus. Eu não preciso de nenhum intermediário para me levar a Deus, eu não preciso mais de homens para me levar a Deus, eu mesmo posso ir diante dEle. O véu já foi rasgado, a arca já está disponível, a presença já está disponível. Só que tem uma coisa, querido, eu e você só podemos ir a Ele com sangue, e com o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus não temos acesso à presença de Deus. Por isso, irmão, que Páscoa é sacrifício, e sacrifício remete-se ao sangue. Se eu e você não temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, nós não conseguimos acessar ao trono da graça. Se eu e você não temos Jesus como o sumo sacerdote da nossa alma, nós não podemos acessar ao trono da graça. Por isso que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão
por mim, porque esse é o único caminho que nos leva a Deus. O seu sangue nos reata a Deus, o seu sangue nos comprou para Deus. Por isso que nós vamos diante do Cristo ressuscitado, que padeceu, e Ele nos leva diante do Deus eterno. Nós temos um sumo sacerdote nessa noite que está vivo. Não é o homem que vai interceder, não é a mulher que vai interceder, mas é Jesus que já está intercedendo. Ele já está intercedendo agora, nesse momento. Sabe, irmão, todos nós fomos a Ele, fomos ressuscitados por Ele. O seu Espírito encheu as nossas vidas. Lembra de sexta-feira, quando nós falamos do sacrifício vivo? Que nós devemos nos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Olha, se sacrifício morre, não morre? Mas se fomos ressuscitados, irmão, não morremos mais. Somos um sacrifício eterno. Fazemos o sacrifício hoje, mas continuamos vivos, porque quem ressuscitou não morre mais. Amém? Quem ressuscitou não morre mais. Você não morrerá, irmão. Eu estou falando, não estou falando que você não morrerá na carne, presta atenção. Você não morrerá eternamente, porque eu e você já ressuscitamos, amém? Nós vamos viver eternamente com Ele. Aleluias! Irmão, o que dá mais esperança para mim e para você? O próximo governo? O próximo prefeito? A melhoria da situação do país? Tudo isso nós buscamos, irmão. Mas o que dá mais esperança para mim e para você? Uma vida melhor? Um carro novo? Uma casa boa? Coisas boas? Dinheiro no banco? Tudo isso é bom, irmão, e nós queremos. Mas o que nos dá mais esperança, irmão, sendo que eu e você daqui a 50 anos ou 100 anos não estaremos mais aqui, o que nos dá mais esperança é saber que nós estaremos com Ele, que nós ressuscitamos e estaremos ao lado do Cristo vivo. Aleluia! Nós podemos correr atrás da nossa vida, irmão, podemos adquirir coisas, podemos ficar tão abençoados, mas o principal, o maior de todos, é a salvação nele, é a vida eterna nele, é a eternidade nele, é a ressurreição dele. Aleluias! E muitas vezes, querido, nós valorizamos muito mais as coisas terrenas, muito mais o cotidiano, e esquecemos da esperança eterna, esquecemos das virtudes eternas, esquecemos do pacto, o relacionamento direto com Jesus que nós temos com Ele. Deixa eu falar para você, irmão, Jesus morreu na cruz por você. Aponta aí para o seu irmão aí, se você pode. Foi por você que ele morreu. Aponta aí para ele. Aponta o dedo em riste para ele assim, irmão. Foi por você. Foi só por você. Se tivesse só você, ia ser só por você. Porque eu e você fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. E Deus, irmão, e Deus como um pai jamais abandona o seu filho. E sabe, irmão, Deus diz assim: ainda que a tua mãe, o teu pai. A gente fala assim, o amor de mãe é um amor extraordinário, e é mesmo. Mas a gente até vê mães jogando os filhos fora, é incrível. Mas o Deus vivo, Ele diz assim: ainda que a tua mãe, teu pai, a tua mãe esqueça de você, lance você fora, abandone você, eu todavia, o Senhor, jamais te deixarei. Eu todavia, o Senhor, jamais, em circunstâncias nenhuma, te deixarei. Aleluias. Lembra do filho pródigo, irmão? O filho pródigo saiu, ele saiu para viver a vida dele. Talvez as influências, o coração dele, o desejo em ir para o mundo. Porque às vezes, irmão, estar dentro da casa do pai não é suficiente. Aí eu fico aqui na casa do pai, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, é o dia inteiro uma luta, cuida das ovelhas, cuida dos camelos, cuida dos bois, tem que trabalhar na roça, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, não aguento mais. Eu quero viver a vida, eu preciso viver a vida, eu preciso ver o que tem lá fora. Tem muita coisa lá fora para me curtir que eu não conheço. Faz o seguinte, Senhor, me dá tudo que é meu, me dá a minha parte que me cabe, que eu preciso viver a minha vida.
E sabe, irmão, quem tem essa perspectiva não é Deus. Quem tem essa perspectiva de sair de casa para viver a sua vida não é Deus. Porque Deus jamais quer que você saia da casa dele. Ele é teu pai. Irmãos, nossos filhos crescem. E você acha que a gente quer que os filhos saiam de casa para casar? Aí você fala, meu Deus, meu filho já vai, minha filha já vai. Se pudesse, ficava na casa, irmão. O pai não quer que o filho saia. Minha filha, olha, cuidado, com quem você está se relacionando? Será que esse homem é de Deus? Meu filho, será que essa mulher é de Deus? Irmão, pode ser a mulher mais de Deus, o homem mais de Deus que for. O pai e a mãe, você vai falar assim, meu filho, fica aqui na casa do pai. Mas o filho sempre tem essa tendência de querer sair, irmão. Ele quer conhecer lá fora. Aí o filho sai, pega tudo e sai. E o pai deixa, mesmo com o coração apertado, mesmo com dor no coração, olhando para o filho saindo, ele deixa, irmão, porque o pai não é tirano, sabe? O pai não é manipulador, sabe? Irmão, olhe para Deus como uma referência paterna. Você quer uma referência de pai? Olha para Deus. Olha o relacionamento de Deus com Jesus. Não existe imposição. Não existe. Então, o pai com dor no coração pega a parte do filho e dá para ele. E o filho sai. A Bíblia diz que o filho, esse chamado filho pródigo, esbanjador, gastador, ele vai e gasta tudo que ele tinha, irmão. Porque dinheiro acaba. Dinheiro acaba. E ele começa a gastar com os amigos e está na roda e paga as rodadas e vai e come, bebe e aproveita. E chega uma hora que ele se vê sem nada, acabou tudo. E aí ele vai entrando numa crise, até de identidade, que não sabe quem ele é mais. E chega uma hora que ele entra numa miséria, um estado miserável, não só material, mas sim emocional, espiritual, intelectual, espiritual, que ele chega a um nível de cuidar de porcos. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você sabe que os judeus, o porco para o judeu é um animal imundo, não é? Nós sabemos que a Bíblia diz que eles não têm, porco para eles é um animal imundo. E o homem da história, da parábola, que Jesus está narrando, do filho pródigo, é judeu. Agora esse filho, ele está longe da casa do pai, do conforto, da prosperidade, da vida, da bênção, da comunhão, do abraço do pai. Ele se vê dentro de um chiqueiro, cuidando de porcos, porque era o que restou para ele. Longe da presença do pai é o que resta. Chiqueiro, cuidando de porcos. E a sua situação foi tão degradante por estar longe do pai, é que ele olhou os porcos comendo, irmão, as bolotas, e ele desejou, a Bíblia diz, ele desejou comer as bolotas dos porcos. Irmão, que estado terrível a chegar nesse ponto, desejar comer a comida do porco. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si, deu um estalo nele, e diz, espera aí, eu tenho um pai. Quanta abundância na casa do meu pai, quanta fartura na casa do meu pai. Os empregados do meu pai têm de tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele, pai, me trata pelo menos como um dos seus empregados. Então, irmão, ele se levanta, olha só, ele se levanta e volta, envergonhado, cabisbaixo, desanimado, desacreditado, pensando que seria censurado, que o pai o julgaria. Ele volta ao longe, quando ele está visualizando a sua casa, ele vê o seu pai de braços abertos. Ele vê o seu pai de braços abertos, o esperando, com um sorriso nos seus lábios. Sabe, irmão, porque quem muda somos nós, não é Deus. Deus não vai mudar nunca. A Bíblia diz que Deus é imutável, Ele nunca mudará. Nós podemos até sair, fugir, nós podemos dar um jeito e viver a nossa vida, mas Ele vai continuar sempre de braços abertos. Sabe, querido, muitos perguntam assim, pastor, por que aquela pessoa está passando aquilo? Por que está vivendo aquilo lá? Deus está pesando a mão, né? Não, Deus não está pesando a mão não, irmão. A pessoa escolheu viver aquilo. Ela está recebendo a sentença, ele está recebendo a sentença,
das escolhas que ele fez. Porque o pai disse: meu filho, fica quietinho aí, filho, fica aqui. Você está em casa, você tem tudo que você precisa. Não está bom, irmão, nunca está bom. Mas o pai sempre vai estar de braços abertos. Porque, querido, todas as escolhas que nós fazemos, elas vão implicar em nossa vida, ou para o bem, ou para o mal. Todas as escolhas vão refletir na nossa vida. Todas as escolhas. Agora, Jesus fez uma escolha, irmão. Jesus poderia ter ficado no céu. Uai, o homem não caiu, não pecou, não se afastou de Deus? Não tem nada a ver com isso. Quem mandou ele fazer isso? Quem mandou ele comer do fruto da árvore que não podia? Não, agora que se lasque, vai para o inferno. Não, querido. Não. Deus é amor. Jesus disse: pai, eu vou. Pode deixar. Pode deixar que eu quero fazer uma obra. E Jesus veio, irmão. E você sabe que ele veio. E ele fez tudo que ele fez por causa de nós. Ele sempre está olhando para mim e para você. Apesar que a Bíblia diz: olhando nós para Jesus. Mas quando nós olhamos para ele, irmão, ele está olhando para nós. Você lembra de Pedro, irmão? Pedro tinha feito tanta coisa errada, né? Jesus estava lá sofrendo. E aí Jesus está no escárnio. Pedro tinha negado ele por 3 vezes. E na última vez o galo canta, se consuma o que Jesus tinha falado. E Pedro olha para Jesus ao longe. E quando Pedro olha, naquele momento Jesus está olhando para ele. E Pedro chora amargamente por causa do seu erro, da sua falha. O olhar de Jesus foi tão penetrante no olhar de Pedro, que mexeu dentro do interior de Pedro naquela hora. Pedro é constrangido, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo, irmão, essa palavra constranger no grego original tem um sentido de segurar junto, colocar contra a parede. Colocar contra a parede, sabe quando enquadra? Põe contra a parede, não tem saída. O amor de Cristo nos constrange de maneira tão grande que nós ficamos sem saída. Não temos para onde ir. Porque o amor é tão abundante, é tão glorioso, que nós não temos como sair diante dele. É constrangedor. Ele nos abraça, ele nos constrange, ele nos deixa sem jeito. Irmão, você ouvir as palavras de Jesus sendo pregado na cruz, irmão. Eu e você estamos lá no Calvário. Não pensa que você não está, porque você está no Calvário. Pastor, é o romano que está crucificando Jesus. Não, é eu. Somos nós. E quando ele está pregando Jesus está dizendo: pai. Jesus não está dizendo homem maligno, perverso, sanguinário. Jesus está dizendo: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles, porque esse é o coração de Deus. O que ele estava sentindo refletia nele de outra maneira. O mesmo Jesus que morreu na cruz é o mesmo que ressuscitou ao 3º dia. O mesmo sentimento do Jesus que estava na cruz é o mesmo sentimento do Jesus que ressuscitou. Ele não mudou, ele é o mesmo. Amém? A única coisa que mudou é que agora ele não morre mais, ele é ressurreto e vivo. Aleluia! Isso não pode mudar nunca mais. A minha e a sua ressurreição não pode mudar nunca mais, porque ele já nos ressuscitou. Aleluia! Irmão, ressuscitados com Cristo. Páscoa é isso. Lembra, se estamos vivendo a Páscoa, não é só hoje que nós comemoramos por causa da data, mas sim é porque ele está vivo. Sim, é porque nós celebramos o culto a ele.
Sim, porque nós sacrificamos a Ele, porque nós obedecemos, amamos a Ele, porque nós servimos a Ele. E isso é a Páscoa. É que Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus fez, nos tirou de uma condição caída, afastados de Deus e perdidos, e nos colocou diante do Cristo vivo. A sua luz nos encheu para vivermos uma nova realidade, um novo panorama na presença de Deus. Nós temos um sacerdote que se compadece de nós, irmão. Amém? Jesus está 24 horas intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo está lá intercedendo por mim e por você. Deus é vivo, o Deus do Evangelho é vivo. Não se esqueça disso. Celebramos a Páscoa sim para fazer a menção de tudo isso que nos rodeia da parte de Deus. Por isso o escritor aos Hebreus está dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A confissão nele, a confiança nele, a esperança nele. Hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, até ele voltar. Porque eu e você já ressuscitamos dentre os mortos, ainda que um dia possamos descer à sepultura, ainda que um dia possamos ir ao pó, porque do pó viemos e ao pó voltaremos, se Jesus não voltar. Mas um dia Jesus voltará, querido. E se eu e você estivermos na sepultura, o nosso corpo, nós ressuscitaremos e não morreremos mais, estaremos com Ele para sempre. Isso é Páscoa, irmão. Isso é Páscoa. A Páscoa dentro da sua alma. Deixa eu perguntar para você, irmão, a Páscoa dentro da sua vida, a Páscoa dentro do seu coração. Porque quando eles estavam lá no Egito por 430 anos, onde Deus estabeleceu a Páscoa naquele dia, quando eles foram livres, Deus disse para eles: olha, guardareis este culto, guardareis esta celebração. E quantos anos e séculos se passaram e nós estamos guardando a celebração diante dele nessa noite? Aleluias! Estamos aqui nessa noite servindo, sacrificando e adorando o Senhor. Deus está operando em nossas vidas, amém? Irmão, faça valer a pena a Páscoa na sua vida. Faça valer a pena a Páscoa na sua casa. Faça por onde Jesus ressurreto operar em você. Sabe, irmão, parece que tem pessoas que estão tão assim desfocadas, desacreditadas na vida, por conta das circunstâncias, dos problemas. Os discípulos naquele dia, por conta da perseguição, da crucificação, dos horrores que aconteceram, ficaram dispersos. Você sabe, irmão, que mesmo depois que Jesus apareceu para eles, eles continuaram ainda em dúvida. Coração humano, irmão, é complicado. A Bíblia diz que Pedro voltou a pescar, que os discípulos estavam desistindo, até que Jesus volta de novo, se apresenta para eles e restaura neles a sua presença. E comigo, com você não é diferente, irmão. Os dias vão passando e muitas vezes nós esquecemos que nós somos ressuscitados. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus já colocou uma presença dentro de nós. Nós deixamos o fogo apagar, nós deixamos o amor se esfriar. Lembra que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele não está falando que apagaria, que acabaria. Ele está falando que se esfriaria. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que nós cantamos aqui nessa noite? Aqueça o meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à tua comunhão. Porque o Senhor já me ressuscitou. O Senhor já me levantou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me colocar diante dEle, de pé diante dEle, para viver a realidade que Ele tem para a minha vida. Eu não posso voltar e viver o mesmo que eu era, e viver a mesma coisa que eu sempre vivi.
Irmão, se você está vivendo aquilo que você sempre foi, você esqueceu da ressurreição. Se você voltou atrás às velhas obras e voltou a ser a mesma mulher que você era, o mesmo homem que você era, você voltou atrás. Você voltou à carne. Você esqueceu da ressurreição. Você esqueceu do Calvário, da cruz. Você esqueceu. Pedro por um tempo esqueceu, irmão. Ele foi pescar. E sabe, irmão, infelizmente Pedro, quando ele vai pescar, os discípulos perguntam: onde você vai, Pedro? Eu vou pescar. E João falou assim: eu vou também. E Tiago, e Tomé, e todo mundo foi com ele, irmão, pescar. Porque quando nós esquecemos da nossa ressurreição em nossa casa, nós olhamos para trás, irmão, e vamos fazer aquilo que nós fazíamos. Esquecemos de Jesus, esquecemos de confiar nele, esquecemos de acreditar, e voltamos atrás. E sabe o que acontece? Muita gente vai atrás da gente. Eu gostava quando você pescava, eu quero ir junto com você. Eu gostava quando você saía para as baladas, quando você fazia aquilo, fazia aquilo outro, eu quero ir junto com você. Mas Jesus encontrou com os discípulos e restaurou a vida deles. Não esqueça que você é um ressuscitado, amém? Não esqueça disso. A vida passa, irmão. Vem os prazeres, os atrativos. Talvez viver até uma vida mais boa de conforto para você. E aí há o perigo do comodismo nisso aí. Agora eu estou mais tranquilo, mais sossegado, com dinheiro no banco, agora eu estou mais de boa. Agora não preciso me preocupar tanto. Agora eu estou mais estabelecido e a coisa está melhor, agora eu posso ficar mais de boa. E aí, o perigo é você cair no comodismo e no relativismo desse mundo. Porque a sociedade hoje é uma sociedade relativista, sabe, irmão? É relativo. Tudo é relativo. O pecado é relativo. Sabe? O grande perigo é isso. E quando nós falamos de cruz, de ressurreição, de restauração, lembre-se que nós estamos falando e lembrando de arrependimento, de remissão de pecados. Se há perdão de pecados, é porque houve arrependimento. Preste atenção, irmão, arrependimento é todo dia, sabia? Arrependimento foi ontem, irmão. Você se arrependeu ontem? Você se arrependeu hoje? Amanhã de novo tem que se arrepender. Porque sem arrependimento não tem remissão de pecados. Você entende, irmão, quantas pessoas estão perdidas e indo ao inferno? Porque não tem arrependimento, e não tendo arrependimento, mudança, não tem perdão. Ah, mas Deus é mau, lançou no inferno, permitiu a pessoa ir. Permitiu, irmão, porque Jesus já foi à cruz, Ele fez tudo que tinha que fazer. Só falta o homem, a mulher, ter uma posição diante dEle e receber de graça da água da vida, e receber de graça do amor de Deus que foi entregue. Só falta, é só isso, mais nada. Mas muitas vezes alguns esquecem que são ressuscitados e voltam para a carne. Deixa eu falar para você que eu quero terminar, irmão. Ressuscitado não morre mais, mas quem está na carne morre. Está entendendo? Ressuscitado, quem ressuscitou não morre mais. Lázaro ressuscitou? Sim ou não? Mais ou menos, né? Ele reviveu, porque depois ele morreu de novo. Quem mais ressuscitou na Bíblia, irmão? Quem mais morreu e ressuscitou? O filho da viúva de Naim. Jesus foi lá no caixão, pôs a mão e mandou ele levantar, e levantou dos mortos. Mas depois ele morreu de novo. Porque isso não foi ressurreição, isso foi restituição da vida. Porque quem ressuscitou não morre nunca mais. Não morre nunca mais. Porque a ressurreição, ela é a vida de Deus absorvendo aquela alma, aquela vida, e extraindo tudo que é morte. Não há mais espaço para a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Não há mais espaço para a morte. Quando ressuscita, ressuscita eternamente. Aleluias. Um corpo glorioso, imortal. Então, se eu e você somos ressuscitados, não morreremos mais.
Mas irmãos, se nós esquecemos da ressurreição e voltamos para a carne, morreremos. E deixa eu falar para você aqui, eu estou falando disso para você entender que existe o destino eterno. Se somos ressuscitados, estamos com Ele na eternidade, na luz, na glória. Mas se estamos na carne, não somos ressuscitados, teremos uma eternidade, mas não com Deus, nas trevas. Essa é a diferença. Então hoje, nessa data tão especial, onde nós estivemos aqui sexta, estivemos aqui ontem, estamos aqui hoje, adorando e celebrando a Deus e fazendo menção da ressurreição em nossa vida, nós devemos olhar para nós, para a nossa casa, e ver se a nossa casa é ressuscitada, e ver se eu, se você, se nós somos ressuscitados, se a nossa família é ressuscitada, se nós estamos com Ele, se nós já passamos nesse processo com Ele, porque quando Ele voltar, só subirá com Ele os ressuscitados. Quem está na carne não pode agradar a Deus, quem está na carne não pode servir a Deus. Eles estavam no Egito, queria servir, mas não podia. Deus disse: olha, tira o meu povo, manda o meu povo para o deserto para eles me servir, porque no Egito ninguém pode servir a Deus. Deus dizia: Moisés, manda Faraó tirar o meu povo, mandar para o deserto para que eles possam me celebrar, porque no Egito ninguém pode celebrar a Deus. Deus dizia: Moisés, manda Faraó tirar o meu povo para o deserto para sacrificar a mim, porque no Egito ninguém pode sacrificar. Só serve a Deus, só celebra a Deus e só sacrifica a Deus ressuscitado. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nessa noite, querido, a ressurreição possa tocar a sua vida, possa tocar a sua casa, possa tocar o seu coração de maneira extraordinária, porque Jesus está vivo, não está morto, em nossas vidas, em nossos corações. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que a carne morra, volta ao pó, contudo o Espírito viverá, porque Ele é ressurreição e vida. Eu quero orar com você, nós vamos juntos orar e pedir para que a ressurreição tome a nossa casa de maneira extraordinária nessa noite. Amém? Que Jesus toque naquele que está morto, que Jesus toque naquele que está fraco, que Jesus toque naquele que está apagado, desanimado, entristecido, naquele que está afastado, caído. Que Jesus toque e restaure, e ressuscite, e levante nesta noite. Amém? Eu quero que você apresente tudo aquilo que está morto diante de você nessa noite. Eu quero que você apresente a sua família, os seus filhos, a sua casa. Eu quero que você apresente aquilo que você diz que morreu e não era para ter morrido, talvez você mesmo diante dele. Nessa noite Jesus vai tocar sobre você com ressurreição. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça, fale com Deus aí no seu lugar. Apresente a Ele aquilo que morreu, apresente a Ele a sua vida, o seu coração, a sua alma, os teus sentimentos, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos, os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida. Apresente a Ele agora em oração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te exaltamos nesse lugar, em mais uma noite onde nós engrandecemos o nome santo de Jesus, em mais uma noite onde nós confessamos a tua palavra, em mais uma noite onde nós adoramos o Senhor, Pai. Aleluias, estamos aqui pela alegria da ressurreição, estamos aqui por causa da Páscoa do Senhor, porque nos transferiste das trevas para a luz e nos deste vida eterna. Nessa noite olha para o coração do teu filho, para o coração da tua filha, para a oração que eles estão fazendo diante de ti, para aquilo que está sendo apresentado diante do Senhor, Pai. Toda condição de morte, toda condição de fraqueza, de tristeza, de debilidade, ó Deus, de situação que se vê como impossível, nessa noite, toca sobre a vida do teu filho, da tua filha com ressurreição. Ó Deus, restaura a vida espiritual nessa noite, restaura nessa noite, ressuscita, ó Deus, a vida do teu filho, da tua filha, na tua presença. Restaura o primeiro amor, restaura a comunhão no Espírito Santo, restaura, Senhor, a alma dos teus filhos na presença do Senhor.
Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, porque nós temos a convicção da Tua grandeza, da Tua glória sobre a igreja. Tu és vivo, Jesus. Toca-nos com poder nessa noite, toca-nos com virtude nessa noite, e que a unção do Senhor que é derramada sobre cada um de nós possa tocar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos com poder. Possa tocar, ó Deus, a todos que estão ao nosso redor, com ressurreição, com restauração, com novidade de vida, com poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Possa tocar as almas com arrependimento, possa tocar as almas com perdão, possa tocar as almas, ó Deus, com quebrantamento na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que haja arrependimento genuíno nessa noite, que haja quebrantamento genuíno nessa noite, e remissão dos pecados, perdão dos pecados. Nós recebemos nessa noite do Senhor, ó Deus, a novidade, a restauração e a restituição sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a Tua igreja, sobre os casais desta igreja, sobre os pais e filhos, filhos e pais. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Que haja harmonia e comunhão e ressurreição nos lares. Aleluias. Que nós não possamos, ó Deus, confundir o Senhor Jesus simplesmente com um espírito, mas ter a convicção de que Tu és vivo, que Tu está ali em nosso meio, o homem das mãos furadas, o homem dos pés furados, aquele que foi à cruz e que nos resgatou. Aleluias. Que não haja dúvida em nosso espírito de quem o Senhor é, porque Tu não mudaste, Senhor. Mesmo que nós mudamos por um tempo, mesmo que nós, ó Deus, mudamos a nossa cabeça, a nossa mente, as nossas atitudes, Tu não mudaste. Tu és o mesmo hoje, ontem, hoje, será sempre, Jesus. Aleluias. Ressuscita-nos nessa noite para a glória do Teu nome, e nós entregamos a Ti todo louvor, honra e glória nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos a Ele. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre